Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje eu tenho uma verdadeira honra de receber aqui um convidado especialíssimo, Gabriel Wickbold. É um nome que dispensa apresentações, mas que eu faço questão de dar alguns highlights, porque ele com menos de 41 anos de idade, daqui a pouco ele faz aniversário, ele já viveu muitas vidas dentro de uma única vida, que está muito bem retratada nesse livro que eu devorei no final de semana, inclusive como preparação aqui para a nossa conversa, Gabriel. O livro fala, eu sou artista, mas acho que como algumas das suas exposições já te apresentaram, acho que você é um artista, você é um self-made artist, você é um dos maiores fotógrafos hoje brasileiros, um galerista super conhecido e famoso, e agora está se lançando ainda num novo desafio, que é lançar um instituto. Então, antes da gente chegar lá, queria agradecer a tua presença hoje aqui conosco. Imagina, eu tô super feliz, vamos conversar, porque tem várias histórias boas aí. Maravilha. E falando em histórias, Gabriel, deixa eu matar uma curiosidade. Eu realmente estou um pouco enfeitiçado aí com o teu livro, porque geralmente um artista, ele acaba se valendo do mistério, né, de como criar, tal, do processo criativo, sempre deixando ele bastante nebuloso, mistificado, tal, para deixar a obra dele ainda mais interessante. E lendo o teu livro, eu percebo que você vai num processo diametralmente oposto, assim. Eu conheço as tuas exposições já há alguns anos e eu conseguia ter uma vaga ideia de onde é que surgiam aquelas ideias. E no seu livro você é muito transparente mesmo, assim. Você abre o coração, entrelaça esse processo criativo com a tua trajetória pessoal e para quem gosta de arte, revela os bastidores de uma maneira muito interessante, assim. Você não tem medo de perder esse misticismo e esse impacto da tua arte, revelando de maneira tão evidente assim as coisas? Eu acho que você ser simples é um ato de generosidade criativa, né? Quando você traz essa simplicidade sem ser simplista, você aproxima muito o público. E como esses temas que eu venho tratando durante a minha carreira são temas extremamente humanos, quando eu desmistifico um pouco do processo, as pessoas acabam que se envolvem ainda mais e se relacionam ainda mais. Então, a construção desse livro veio num momento muito especial da minha carreira, né? De entender e tirar esse tempo para olhar para trás, para essas histórias, para essa jornada e ver um valor gigante em todos esses encontros e aprendizados com grandes mestres, grandes curadores, grandes exposições internacionais e como que o valor de cada um desses encontros foi necessário para me tornar o artista que eu sou hoje. Então, acima das obras que vocês veem nas coleções, nos museus hoje, nesse livro eu quis trazer um pouco desse diálogo pai e filho na busca de você assumir, né, que você quer ser artista, que você tem uma voz, que você tem uma necessidade de se expressar, ao mesmo tempo em que você sente esse cuidado, esse carinho, esse receio, né, do seu pai ou das figuras que te cercam, com medo dessa profissão não ser tão segura como as outras. E, na verdade, eu estou querendo mostrar que existe a faísca, a criatividade, a intuição, a transpiração no processo, mas o artista também tem que se entender como uma empresa, né? Viver de arte também é um negócio. E quando as pessoas conseguem assimilar essas duas partes, eu acho que ali o artista consegue triunfar, tanto de forma criativa como de forma sustentável comercial. E é uma das minhas grandes defesas e lutas que os artistas se entendam como essa empresa sustentável e que podem criar e traçar carreiras de 10, 20 anos. E, Gabriel, você hoje já tem uma vivência internacional, além da presença internacional da tua obra, mas você tem particularmente uma vivência na produção de eventos internacionais, né? Acho que uma das coisas interessantes também que você menciona é como você se arriscou, você deixando de ser exclusivamente o artista, mas também indo para o backstage e também
produzindo, distribuindo e, inclusive, montando exposições internacionais, né? E aí é muito saboroso que você descreve algumas situações, perrengues, contratempos que deixam a história ainda mais interessante. Mas, assim, se valendo dessa tua visão, né, global, como é que você vê hoje o Brasil, né, e o mercado brasileiro voltado para a arte? A gente está muito descolado de melhores práticas internacionais. A gente ainda tem muito aquela visão romântica de que o artista tem que ser alguém que, né, assim, vive pela arte, não se preocupa com a sustentabilidade do seu negócio, e lá fora talvez isso já seja algo um pouco mais nítido. Como é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que a gente está amadurecendo muito como mercado. O Brasil tem construído a passos largos assim, uma estrutura de mercado de arte, seja através das feiras, dos projetos das galerias. Mas o mercado global de arte está passando por uma grande reestruturação. Então a gente sente que está num momento de transição muito forte, porque o mercado construiu diversas regras para ele existir, né? E os artistas não encontram um espaço suficiente nas galerias, as galerias não têm fôlego suficiente para participar das feiras, as feiras não têm tração para trazer tanto público quanto imaginavam e também sofrem. As instituições e os museus têm dificuldade de captação de verba para botar projetos de pé. Então, você sente que todo o ecossistema ali da arte, né, ele está passando por dificuldades e ele está o tempo inteiro tentando quebrar as regras que ele mesmo criou. Então, eu acho que lá fora, cada vez mais a gente vê esse discurso, esse debate sobre o quanto que os artistas vão conseguir se representar de forma autônoma, qual é o papel real das galerias, como essa responsabilidade pode ser melhor administrada pela galeria, de forma que a galeria também veja o dinheiro, né? Porque você ser galerista não é fácil, né? Você participar das feiras de forma ativa, você fazer esse investimento internacional, você cuidar dos seus artistas, você, de certa forma, está cuidando financeiramente de um ou de outro, porque você quer manter aquele artista trabalhando com arte, não quer que ele tenha que fazer um side job para ele poder se manter. Então, o artista também tem que entender que existem contratos mais inteligentes, fórmulas de se propagar tanto nas redes sociais, mas entender que ele precisa construir valor ao longo da jornada. Né? E essa construção de valor, ela é além da posição dele e da responsabilidade da galeria. Ele tem uma responsabilidade própria nessa construção de valor. E eu acho que você teve a experiência de participar, por exemplo, da SP Art, né? Que é um evento gigantesco, né? Que mobiliza muito esse mercado e que, de alguma maneira, também conta com algum tipo de participação ou de incentivo, até do poder público das áreas voltadas à cultura, para poder fomentar e criar condições para que isso seja consumido em mais larga escala, né? Eu acho que quando a gente fala, talvez olhando para as políticas públicas do Brasil, você ainda tem muitos desafios, né, na parte de educação, na parte de saúde, habitação, mas eu acho que, felizmente, o Brasil, já há algum tempo, ele entende que fomento à cultura precisa ser uma política pública, porque, no final das contas, não é só diversão, é muito mais do que isso. A cultura, ela se emaranha com outras questões da construção de um país cidadão, né? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, assim, e aí conectando já com a ideia do Instituto, né? Por que você, hoje, né, um artista tão bem conceituado, com uma carreira, com tanta pista ainda para poder trilhar sozinho, né, o teu caminho, né, seja como artista, seja como galerista, tá agora abrindo espaço, né, e se aventurando para montar um instituto, o Instituto Gabriel Wickbold, que foi recentemente inaugurado? Eu acho que existe essa missão, né, da construção de valor, da percepção do que a gente quer transformar como legado, né, como artista. Eu tenho uma qualidade que é essa reunião de pessoas, né, de conseguir conectar os pontos tanto das instituições, como dos principais curadores, como dos colecionadores, como com as marcas. E essa capacidade de articulação, ela é transformadora no mercado. E eu acho que, com a minha experiência, existem diversas capacidades que podem ser implementadas nesses jovens,
né? Tanto na forma como eles enxergam essa capacidade criativa, esse dom, até como eles exploram esse dom, sem serem explorados por outros, né? Uhum. Então, entender onde você está entrando, qual é o mercado, quais são as regras dele, é fundamental para você poder quebrar, né? Então, você não consegue ser disruptivo se você não entender onde você está se envolvendo. Uhum. E é um mercado antigo, que é muito sedutor, que você olha do lado de fora, você vê muito status, muito luxo, muito poder, né, envolvido. E, na verdade, as pessoas vivem muito maquiadas nesse universo, né? As galerias não estão faturando o que parecem que faturam, os artistas não estão vendendo quanto parece que vendem, então tudo é mais um certo jogo de ilusões. E as pessoas se decepcionam muito quando elas se envolvem no processo. E quem perde é o público, perde é o artista, perde a criatividade, é o processo de criação. E eu quero, com o Instituto, né, abraçar essa vontade de criar um projeto de legado e transformação. Porque eu já participei desses últimos 20 anos aí de carreira em diversos leilões beneficentes, arrecadando fundos, me envolvendo em diversos projetos. E sempre senti que existia uma gasolina que a arte gerava, né? Um valor financeiro com cada um desses movimentos e que ali poderia ser explorado um trabalho de longo prazo, né? De você enxergar realmente essa construção. Então, comecei a me conectar com várias pessoas que eu admirava muito, vários conselheiros do Instituto, que inclusive são pessoas que eu tenho extrema admiração e foram grandes tutores e professores. E quando eu propus a ideia de, nossa, vamos desenvolver aqui um plano para tentar transformar e impactar não necessariamente jovens de idade, mas artistas entrando em carreira, começando um trabalho, todos eles foram super... se dispuseram de forma incrível e falaram, cara, tô com você nesse projeto, vamos abraçar, vamos transformar. E acabei conectando pessoas de áreas muito diversas. Então tem... desde pessoas que já trabalharam em gestão pública na cultura, com pessoas que já geriram institutos grandes, como os do Instituto dos Irmãos Campana, o Instituto Tomiotaki, são pessoas que são conselheiras do meu instituto também, e de novo, estão trazendo dores como todas as outras, né? E eu estou aqui tentando levantar outras soluções para fazer as coisas acontecerem de um jeito mais prático, dinâmico, porque eu acredito muito forte nesse poder que a formação artística dá para a forma com que a pessoa enxerga o mundo. Ela tem uma capacidade de criação, criatividade, poetizar, né, a existência que outras inteligências talvez não propiciem. E eu acho que o espaço que vai ser desenhado, né, para o profissional do futuro é esse espaço da imaginação, perguntar as questões corretas, né? Desenvolver uma linha de raciocínio, storytelling e, ao mesmo tempo, encantamento. Então, a arte tem essas capacidades e é isso que eu quero tentar desenvolver nos jovens com o Instituto. E, Gabriel, e você não teve esse caminho aplainado, né? Você começou a tua carreira artística pela música, né? Você tinha pela poesia ainda antes, pela poesia, né? Verdade. Aí depois veio a banda, Uhum. Aí depois da banda você foi produtora musical, Sim. Aí depois se aventurou na fotografia e aí depois foi trilhando esse caminho, né? E de novo, é muito saboroso como você conta as histórias Que bom que você gostou. do livro, como as coisas os problemas foram se apresentando e a cada problema você foi vendo neles uma oportunidade. Sua mãe, acho que uma pessoa muito relevante, de falar assim, não, tá bom, então ninguém vai fazer, então vamos montar a gente a produtora, ninguém vai, então vamos montar a gente o estúdio, né? Essa iniciativa empreendedora que certamente acho que ela transferiu para você de uma maneira bastante importante. Então, assim, acho que você se dispor a ajudar a pavimentar esse caminho para que outros, né, artistas, talvez tão talentosos quanto você, mas talvez que não tenham a mesma veia empreendedorística, ou talvez a mesma coragem de se lançar, né, de peito aberto em cada um desses desafios, possam florescer, né, com esse caminho mais pavimentado que você consegue aproveitar. E já, de novo, você tem 40 anos, mas assim,
você ainda é muito novo, tem muito ainda para produzir como artista, mas você já tem uma vivência de 2 décadas para poder compartilhar com esses artistas que talvez estão no começo no pé do morro e estão querendo subir e não sabem por onde, né? Eu acho que eu não tenho medo de tentar coisas novas, né? Eu continuo até hoje fazendo vários exercícios, né? Seja como uma forma com que eu vou atender o meu cliente, o meu colecionador, ou como eu vou propor um novo projeto numa exposição, ou apresentar um projeto musical, um disco. Enfim, eu estou sempre tentando, né, brincar com esse limite das ferramentas, das regras e é muito bom, né? Porque se der certo, a culpa é minha, mas se der errado, também é minha. Então, essa autorresponsabilidade, no final das contas, traz pra gente uma autonomia de viver, né? Que, na verdade, é o que faz a grande escola da vida, né? Se a gente não está disposto a aprender no processo e aceitar que vamos tentar, vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer, vamos ouvir, vamos pegar conselhos, vamos bater a cabeça na parede. Para mim, eu acho que é mais esse grande desafio que é o Instituto hoje também. Estou me colocando de novo como um aprendiz também nesse setor e na ideia de como transformar, captar recursos, né? A gente fez uma ação que foi muito interessante na SP Art, que foi uma pilha de 5.000 livros, né? Que o livro acabou se transformando numa obra que virou uma performance no meio da feira. E no meio dessa pilha de 5.000 livros, estava eu sentado numa caixinha quadrada, ficou quase uma coisa, uma azulejaria de livros, assim. E eu fiquei ali assinando os livros e todo o valor arrecadado com o livro foi revertido para o Instituto para formar o caminho para os jovens. E dentro dessa pilha de livros tinha um golden ticket escondido que valia uma obra de 100 mil reais que estava na parede do meu stand. E a pessoa com uma doação mínima de 50 reais... Igual no filme do Willy Wonka. Perfeito, eu fiz o ticket igual do Willy Wonka ainda, fiz igualzinho dourado, assim, porque eu tava querendo brincar com essa coisa lúdica, né, de trazer todo mundo para dentro da doação, mas com um extra ali de você poder ganhar uma obra e a construção da mensagem ganha muitas camadas, né? Porque a pilha de livros representa a história, o peso da história do artista, né? O monolito, né? Aquela construção que é feita tijolo a tijolo, né? Cada um desses pequenos passos. E as pessoas quando vão numa feira de arte, elas sempre querem levar um pedaço para casa, né? Do artista, da história. Então, desconstruir essa pilha através de doações que iam se reverter para o Instituto, ajudar a formar novos jovens a entrar no mercado, trouxe muita poesia para todo o processo. E todo mundo se envolveu e a ideia da mensagem do Instituto foi ali espalhada de uma forma leve, nova, tranquila. E foi incrível que essa semana eu até recebi um feedback de uma consultora que trabalha com vários grupos e ela está num grupo de 400 filântropos dentro do WhatsApp. Ela falou: Gabriel, seu projeto viralizou no nosso grupo essa semana, tava todo mundo falando da sua ideia e tal. E a gente não imagina, né, onde chegam as coisas e essas criações. E no final das contas é um pouco sobre isso, sobre trazer a ideia, a cultura da doação, né, que não precisa ser uma super doação, pode ser uma pequena doação, mas entender como você envolve a comunidade, a sociedade artística, né, num projeto de transformação real e de impacto. Então ali eu estava, em vários momentos apareceram pessoas: mas eu sou artista. Não, então toma, o livro é seu. Que abra ideias e caminhos na sua cabeça e que você se permita aí mergulhar um pouco. E, de novo, usar o livro como esse leitor de camadas, né? São muitas camadas para a construção de um trabalho. E as pessoas, às vezes, só veem a obra pronta e entendem que gosto ou não gosto, acho bonito ou acho feio, não é para mim. E esses preconceitos atrapalham, né, a nossa absorção de sentimentos e de sensações. Então, acho que com o livro eu consegui abrir novos caminhos de percepção, tanto para a jornada como para o próprio trabalho. E o produto final que está na parede é uma construção muito verdadeira que está conectada diretamente à minha capacidade, à minha história, à minha origem. E é isso que faz um trabalho ser original. E, Gabriel, eu sei que o Instituto acabou de nascer, mas eu sei que você com esse conselho experiente devem estar fervilhando ideias de próximos passos. Você imagina que no caminho do Instituto exista espaço, né, para colaboração, por exemplo, de
do poder público, que tem uma série de políticas também de formação, de artistas e tudo mais, de alguma maneira tem um encontro, um cruzamento, né, da história e dos projetos do Instituto com iniciativas do poder público voltadas a fomentar a cultura? Com certeza. A gente já está conectando várias iniciativas, trazendo o conhecimento, né, que a gente absorveu na prática do mercado para pulverização que o Estado tem. Então, a nossa capacidade de impactar, ela se multiplica por 1000, né? Quando a gente utiliza essas entradas, os espaços, os jovens que já estão envolvidos em alguns dos projetos. Então, além de olhar para esses trabalhos com mais atenção, né, que estão sendo desenvolvidos já, seja no SESC, no SESI, ou até nos espaços de cultura mesmo, que já estão super desenvolvidos, ou até no Cult SP também, que é um projeto que tem desenvolvido muitas áreas educacionais, a gente vem para somar força e para transformar esse olhar, né, de como que esses jovens podem se reunir, né, em pequenos conglomerados e eles mesmos criarem essas cenas, né? E, ao mesmo tempo, trazendo a informação, a inovação, a ideia de como funciona o mercado real, para como eles vão, né, transpor esse processo de criatividade, de ideias para um mercado real, onde eles vão converter aquilo em dinheiro e eles precisam estar, né, preparados para talvez receber esses apoios financeiros e, aos poucos, desenvolvendo uma história que é trilhada tijolo a tijolo, não tem outra fórmula. Então, realmente a gente tem observado várias iniciativas, a gente está estudando e eu acho que vão aparecer coisas muito legais aí para o começo do ano que vem já. Olha, então, se você é secretário de cultura do seu município, do seu estado, eu vou dar uma dica. Eu encontrei o Gabriel, não devia contar isso, mas eu vou contar. Casualmente num evento muito interessante do entrevistado que teve aqui conosco, o arquiteto Fernando Brandão, e eu sempre fui um grande fã do Gabriel Wickbold, mas acho que nunca teria a ousadia de falar, pô, será que eu consigo conversar com ele? E ele foi de uma simplicidade extrema, uma gentileza enorme de estar aqui. Então, assim, eu tenho certeza que se os teus planos de cultura passam, né, por arte e por formação, eu no mínimo, eu mandaria uma mensagem para o Gabriel pode para mandar que eu poder provocar talvez essa conversa. Eu acho que é isso, as oportunidades elas estão em todos os lugares, né? A gente tem que saber e ter coragem de abordar as pessoas que a gente quer. No final do dia, a gente tem vários sonhos, né? Vontade de executar coisas. E o tempo inteiro, eu mesmo, com todas as histórias e os desafios que eu já venci, ainda me coloco em alguns momentos como artista e falo, putz, será que eu falo com tal pessoa? Será que eu mostro o meu trabalho? Será que eu corro esse risco? E a questão do artista já é de cara vencer esse medo, né? Você está se colocando vulnerável a partir do momento que você chama e mostra, que você se abre, que você se despe ali, querendo ou não, com a sua arte, com a sua sensação do mundo, né? E esse lugar é um lugar que tem que ser aproveitado. E estou super aberto a várias iniciativas, quero realmente reunir forças o máximo possível para fazer o Instituto, né, ter uma vida longa, os artistas terem um processo de formação cada vez mais sólido e que o mercado evolua como um todo, né? Eu acho que essas grandes discussões estão aqui para a gente entender que não existe uma regra só para você ser artista, né? Existem muitas galerias que fazem trabalhos incríveis, vários curadores que estão super bem posicionados, várias instituições que conseguem trafegar bem e andar com as próprias pernas ou com os apoios de diversos patronos que funcionam, mas existem inúmeras outras instituições que poderiam estar trafegando melhor, vários curadores com projetos especiais que não tiveram coragem de, né, dar esse próximo passo e buscar esse caminho. E artistas com trabalhos que estão guardados em casa por medo da rejeição. Então, no final das contas, a arte é correr esse risco. Olha, eu corri o risco e é muito legal, Gabriel, poder te ouvir de novo. Você transforma um mercado complexo, difícil, né, até um certo ponto hermético, em algo acessível, factível e que vale a pena ser experimentado. Então, como numa passagem do teu livro, a tua filha te lembra que tudo tem começo, meio e fim, né? A Glória, né? A Glória. A gente começa a chegar no final da nossa conversa, e aí eu queria te pedir
para deixar qual que é o melhor contato para quem queira falar contigo sobre o Instituto, sobre ideias, sobre projetos, qual é o melhor caminho para poder te acessar? Eu acho que pode chegar tanto pelo Instagram meu, que é Gabriel Wickbold, ou o Instituto Gabriel Wickbold. Qualquer um desses caminhos a gente recebe de uma forma bem tranquila, assim, é uma forma natural. Na minha bio no Instagram também tem um contato no número de WhatsApp, se a pessoa às vezes quiser já falar direto pelo WhatsApp, pode falar ali também. E acho que é isso, uma mensagem assim dessa conversa, dessa jornada é que talvez a gente possa fazer as coisas serem mais leves, mais divertidas, mais humanas, e o processo como um todo de viver de arte seja um pouco desmistificado com esse projeto desse livro e desse instituto. Maravilha. Agradeço a você, agradeço ao Gabriel pelo papo, espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Se você tem a oportunidade, vai vir aqui na feira, na SP Arte até domingo, faça a sua doação, você pode doar pelo link na minha bio e participar, chegar aqui na feira, já retirar o seu livro e talvez concorrer a esse Golden Ticket com essa obra de 100 mil. Eu criei uma instalação chamada O Monolito em Desconstrução, no centro do stand, composto por 4.000 livros. Cada pessoa pode ir lá e retirar um dos livros desse bloco. Essa desconstrução é feita através de contribuições que vão ser revertidas para o Instituto Gabriel Wickbold. O caminho que me trouxe até aqui agora vai ajudar a formar novos artistas. No meio desse grande bloco tem um Golden Ticket escondido que vale uma obra de 100 mil reais que está na parede do meu stand. Você vai poder escolher entre todas as minhas séries a obra que você quer levar para casa. É uma oportunidade muito legal de fazer de uma forma leve, lúdica, uma brincadeira e ao mesmo tempo conectar todas as pessoas que estão aqui por uma causa maior, que é inserir jovens no mercado da arte. Vem que você vai gostar muito de participar.